A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do segundo livro das Crônicas, do capítulo 21 ao capítulo 25. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Capítulo 21. A morte de Jeosafá. Depois Jeosafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Jorão, seu filho, reinou em seu lugar, e teve irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azariel, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. O reinado de Jeorão. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e constituíram para si um rei. Por isso Jeorão, seguindo adiante com os seus chefes e todos os carros com ele, levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no seu mesmo tempo, Líbna se revoltou contra o seu mando, porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Ele também construiu altares nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá seu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos na casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao seu povo, aos seus filhos, às suas mulheres e todas as suas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tua entranha, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estavam no lado dos etíopes. Estes subiram contra Judá e deram sobre ela, levando todos os bens que se achou na casa do rei, como também os seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Joacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, morrendo assim naquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aroma como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele se foi sem deixar saudades. Eles o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Capítulo 22. Acasias reina. E os moradores de Jerusalém fizeram a Acasias seu filho mais moço em seu lugar, porque a tropa e os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia, filha de Onri. Também ele andou nos caminhos
da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Hazael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade. Então os sírios feriram a Jorão, e voltou para curar-se em Jezreel, das feridas que lhes fizeram em Ramá, pelejando contra Hazael, rei da Síria. Então Azarias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitou Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria. Eles o alcançaram e o trouxeram perante Jeú, diante do qual o mataram, e sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Atalia toma o trono. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu todos os descendentes real da casa de Judá. Porém, Josabiate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Josabiate, filha do rei, Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, e escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com eles 6 anos escondido na casa de Deus. Enquanto isso, Atalia reinou sobre a terra. Capítulo 23. Joás é feito rei. Porém, no 7º ano, Joiada se animou e tomou consigo, em aliança, os chefes das centenas, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei da casa de Deus. Então Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: uma terça parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas que entrarem no sábado, serão guarda das portas. Outra terça parte estará na casa do rei, e a outra diante da porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram, estas entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. Porém, qualquer outro que entrar na casa será morto, e vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo Judá conforme a tudo que ordenara o sacerdote Joiada, e tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças, os escudos longos e os escudos redondos que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, tanto do lado direito do templo como do lado esquerdo, e do lado do altar, todos para proteger o rei. Então tiraram para fora o filho do rei e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. Então Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei. Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo, que corria e louvava o rei, veio onde estava o povo, na casa do Senhor. Ela olhou e viu que o rei estava junto à coluna da entrada, e os chefes e as trombetas junto do rei, e que todo o povo da terra estava alegre e tocavam as trombetas. Viu também os cantores que tocavam instrumentos musicais e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição.
Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que estavam postos sobre os exércitos e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e aquele que a seguir morrerá à espada. Porque dissera o sacerdote: Não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela quando ela seguia pelo caminho da entrada da porta dos cavalos, no pátio real, e ali a mataram. O pacto de Joiada. E Joiada fez aliança entre si e o povo, o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e derrubaram, quebraram seus altares e suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecer os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria, com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos, os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor para a casa do rei, passando pela porta principal, e assentaram o rei no trono. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia a espada. Capítulo 24. Joás repara o templo. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. E depois disso Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes levitas e disse-lhes: Sai pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não requereste, pois, levitas, que trouxesse de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Balim. O rei então deu ordem e fizeram um cofre, o qual puseram do lado de fora da porta da casa do Senhor. E publicou em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes de todo o povo se alegraram e trouxeram o dinheiro e o depositaram no cofre até que ficou cheio. E sucedia que quando os levitas levavam o cofre de acordo com as ordens do rei, vendo que já havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o oficial, o sumo sacerdote, esvaziavam o cofre e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam cada dia até que ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham o encargo da obra do serviço da casa do Senhor. Com ele contrataram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros serralheiro para repararem a casa do Senhor. E os que tinham o encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado original, deixando-a mais forte do que antes. E depois de a acabarem, trouxeram ao rei e a Joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objeto para ministrar e oferecer colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Joiada envelheceu e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. A idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, para servirem as imagens de bosque e os ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo. Eles disse: Assim diz Deus, por que transgredistes os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. Os juízos divinos sobre Joás. E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele,
vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim executaram juízo contra Joás, e retirando-se dele, porque em grande enfermidade o deixaram, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua casa, onde morreu. Eles o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Esses, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zobade, filho de Simeate, e a Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, a Moabita. E quanto aos seus filhos e a multiplicação das rendas que conseguiu, bem como a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 25. Amazias reina e vence os edomitas. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Joadã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Sucedeu que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que mataram o rei seu pai. Porém não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei do livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias reuniu a Judá e os pôs segundo a casa dos pais, por chefes de milhares e por chefe de centenas, por todo Judá e Benjamim. Ele os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que podiam sair à guerra, a manejar a lança e escudo. Também de Israel contratou 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém um homem de Deus veio a ele dizendo: o rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei a tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para suas casas, ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo até o vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram ao alto de um penhasco, de onde os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Porém os homens das tropas de Amazias despedira para que não fossem com ele a peleja. Deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. Deus castiga Amazias. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses desde este povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu: puseste-te por conselheiro do rei, cala-te, porque haveria de ser ferido. Então parou o profeta e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel: vem, vamos medir força com as armas. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Porém os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora pois fica em tua casa, porque te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu então ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá.
Judá foi ferido diante de Israel e fugiu cada um para sua tenda. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém. Ele derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro, a prata, todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quantos mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém, ele fugiu para Laques, mas perseguiram-no até Laques e o mataram ali. E trouxeram-no sobre os cavalos e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve neste canal acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar a conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão que esteve nesse canal ouvindo a palavra de Deus. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.